Olá, você que acompanha o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre hidrólise salina. Acompanha aí! Bom, pessoal, o que vem a ser hidrólise salina? Vamos analisar. Nome: hidrólise. Hidro vem de água, lise, quebra, ou seja, quebra da molécula de água. Quer dizer que a molécula de água vai reagir. Em meio a quê? Em meio a sais, né? Então, alguns sais podem provocar a hidrólise da água. E graças a isso pode ocorrer uma alteração do pH do meio, devido à adição desse sal que provoca essa reação de hidrólise, beleza? Hoje nós vamos entender como que isso acontece e aprender a fazer alguns cálculos relacionados à constante de hidrólise, ok? Que seria a constante do equilíbrio envolvido nesse processo de hidrólise da água. Pessoal, então quando a gente adiciona algum sal na água, quando a gente solubiliza algum sal na água, essa solução gerada, ela pode ter característica neutra, ser uma solução neutra, ela pode ser ácida ou básica. O que vai determinar se a solução vai ser ácida, básica ou neutra? Quando eu solubilizo um sal nela. É o fato de ocorrer ou não hidrólise, beleza? Mas a gente pode analisar da seguinte forma aqui, ó. Primeiro caso, se o sal for um sal de ácido forte e base fraca, o sal tem característica, o sal seria um sal ácido, né? Tem características ácidas. Bom, como assim um sal proveniente de um ácido forte e uma base fraca? Pessoal, o sal ele pode ser gerado a partir da reação entre um ácido e uma base. Ok? Então, nesse primeiro exemplo aqui que eu estou me referindo, o sal seria proveniente da reação entre um ácido forte e uma base fraca. Se o sal for proveniente de um ácido forte e uma base fraca, então ele é um sal ácido. Se eu solubilizar esse sal em água pura, a solução resultante vai ser uma solução ácida. Um exemplo desse tipo de sal é o cloreto de amônio, ok? Ele pode ser gerado a partir da reação de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, reagindo com uma base fraca, que é o hidróxido de amônio. Aí você tem a geração de quê? O hidrogênio se une ao H e forma água, né? E o resto aqui se une, né? Então forma NH4Cl mais água. Então, olha só, é um ácido forte, é uma base fraca, então gera um sal ácido mais água. Toda reação entre ácido e base gera sal e água. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. O segundo exemplo aqui, olha, a gente tem um sal que é proveniente da reação de um ácido fraco e uma base forte, ou seja, um sal de ácido fraco e base forte. Então, ele vai ser um sal básico. Sempre o forte é que determina. Então, se a base é que é forte, o sal é básico. Se é o ácido é que é forte, o sal é ácido. Bom, um exemplo disso aqui, olha, de sal de ácido fraco e base forte seria o cianeto de sódio. Ele pode ser obtido da reação de um ácido fraco, que é o ácido cianídrico, né? Um ácido extremamente perigoso, reagindo com o hidróxido de sódio, com NaOH. Então a reação entre esse ácido e essa base vai gerar aqui, ó, o NaCN mais o OH que se une ao H+, e vai produzir água. Então olha, da reação entre esse ácido fraco e uma base forte, você vai gerar um sal, né? O cianeto de sódio, que é um sal de ácido fraco e base forte, então é um sal básico, mais água. Se eu pego esse sal aqui, olha, e misturo ele na água, a solução gerada vai ter um pH maior que 7, vai ser uma solução básica. Beleza, pessoal? Um terceiro exemplo é se o sal ele for proveniente de um ácido forte e uma base forte. Sal de ácido forte, base forte. Ele vai ser um sal neutro, ok? Que é o NaCl, nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Ele pode ser obtido da reação entre o ácido forte, que é o ácido clorídrico, mais uma base fraca,
que é o hidróxido de sódio. Então, o sal produzido aqui, olha, vai ser o NaCl mais água. Então, o NaCl ele é obtido a partir da reação entre um ácido forte e uma base forte. Então, ele é um sal neutro. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? E a terceira possibilidade, a quarta possibilidade, né? Por quê? Já foi ácido forte e base fraca, base forte e ácido fraco, base forte e ácido forte. Agora, a última possibilidade, que seria ácido fraco e base fraca. Bom, aí eu tenho que comparar o Ka do ácido fraco com o Kb da base fraca. O que for maior, aí vai prevalecer. Então, por exemplo, aqui, olha, se o Ka do ácido que gera o sal, né, for maior do que o Kb que gera o sal, então o sal vai ser ácido. Se o Ka for menor do que o Kb, o sal vai ser básico. Pessoal, então vamos ver o exemplo aqui, olha. Cianeto de amônio. Ele pode ser obtido a partir da reação entre o ácido cianídrico, HCN, mais a base fraca, hidróxido de amônio. Ok? Então, dessa reação aqui, o que é gerado? O sal, cianeto de amônio, NH4CN, mais a água aqui, né? Que é da união entre o OH e o H, mais água. Então, pessoal, o cianeto de amônio, ele é um sal proveniente de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, e um ácido fraco, que é o ácido cianídrico. Daí, nesse caso, eu tenho que comparar. O Ka do ácido cianídrico é 4,9 vezes 10 a menos 10. E o Kb da base é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o Kb é muito maior do que o Ka. Logo, esse sal aqui, olha, como o Kb é maior, ele é um sal básico. Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira coisa, os primeiros conceitos que a gente precisa saber a respeito de hidrólise. Quando a gente coloca um sal na água, se o sal for proveniente de um ácido forte e uma base fraca, é um sal ácido. Se ele for proveniente de uma base forte e um ácido fraco, ele é básico. Se o sal for proveniente de um ácido forte e uma base forte, ele é neutro. E se o sal for proveniente de um ácido fraco e uma base fraca, eu tenho que comparar o Ka do ácido com o Kb da base. Se o Ka do ácido for maior, o sal é ácido. Se o Kb, né, que é da base, for maior, o sal é básico. Então, generalizando, pessoal, seria isso aí. Então, é muito importante entender esses primeiros conceitos aí. Galera, dá um print aí no quadro. Bom, pessoal, então vamos tentar entender aqui por que aqueles sais lá, né, por exemplo, por que o cloreto de amônio é um sal ácido? Por que o cianeto de sódio é um sal básico? E por que o cloreto de sódio é um sal neutro? Bom, então o cloreto de amônio, a gente simplesmente usou aquele conceito que eu expliquei para vocês. Cloreto de amônio é proveniente de um ácido forte e uma base fraca, então é o ácido que é forte, então é um sal ácido. Mas por que disso? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Bom, quando eu coloco cloreto de amônio na presença de água, pessoal, em meio aquoso, o que vai acontecer? Ele vai sofrer dissociação. Vai gerar NH4 mais o íon amônio mais Cl-. Ok? Tranquilo? Então é isso aí. Aqui, olha, eu falei que era o cianeto de sódio, não é isso? Proveniente de um ácido fraco, HCN, e uma base forte, NaOH. Então, como é a base que gera esse sal aqui é forte, então é um sal básico. Se eu colocar o NaCN na presença de água, então o que acontece? Ocorre uma dissociação, gerando o sódio mais aquoso mais CN- aquoso. Agora, para o terceiro sal lá, que é o cloreto de sódio, é um sal neutro, porque
ele pode ser gerado a partir de uma base forte e um ácido forte. Quando eu coloco cloreto de sódio na presença de água, então NaCl em meio aquoso, o que também vai acontecer? Uma dissociação. Vai gerar Na mais Cl- aquoso. Então, todos os sais vão se dissociar, gerando íons livres em solução. A questão é se esses íons podem reagir com a água ou não, beleza? Ou seja, se pode acontecer uma reação de hidrólise ou não. Hidro-água, lise, quebra. Então, ocorre a quebra da molécula de água. Então, possíveis reações de hidrólise seria isso aqui, ó. A primeira, o NH4+, meio aquoso, reagindo com água. Aí, o que poderia ser gerado? Como ele é positivo, pessoal, só para entender melhor, a gente vai imaginar a água como se fosse a união entre um H+ e o OH-. Não é, né? A água é um composto molecular, você tem ligações covalentes, mas a gente vai imaginar dessa forma. Então, se é o NH4+ que vai reagir com a água, ele vai se juntar ao quê? Ao OH-. Então, formaria NH4OH. Isso em meio aquoso. Se ele pegou um OH, o que sobra? H+ em meio aquoso. Tranquilo? Então, se o íon amônio sofresse hidrólise, né? Se ele reagisse com a água, ele ia gerar isso. O outro íon é o Cl-. Então, se o Cl- reagir com a água, pessoal, aí é o seguinte, o Cl é negativo, então ele vai se juntar a quem? Ao H+. Então, forma o HCl. Se ele se uniu ao H+, o que sobra? OH- em meio aquoso. Então, essas seriam as duas reações de hidrólise possíveis, mas vamos avaliar se realmente ocorre ou não. Olha, se o íon amônio reagir com água, forma o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio tem a tendência de ficar nessa forma não dissociada? Tem, porque ele é uma base fraca. Então, se ela é uma base fraca, ela tem uma grande tendência de ficar assim, de forma não dissociada. Então, esse equilíbrio estaria deslocado para cá? Estaria. Então, o que vai acontecer? Se o hidróxido de amônio tem uma tendência de ficar dessa forma, esse equilíbrio estaria deslocado para cá e automaticamente o que estaria acontecendo? Eu estaria aumentando a concentração de H+ do meio, ou seja, fazendo com que o meio fique ácido. Então, essa reação de hidrólise aqui, olha, essa primeira, ela pode acontecer. Ok, essa reação de hidrólise pode acontecer. E a segunda? Bom, vamos ver o ânion. O ânion reagindo com a água, pessoal, eu vou produzir HCl mais OH-. Bom, o HCl tem uma tendência de ficar assim na forma não ionizada? Não, de forma alguma. HCl é um ácido muito forte. É um dos ácidos mais fortes que existe. Então a tendência dele é, assim quando ele é formado, ele dissociar. Então ele dissociaria gerando H+ e Cl-. Então ele não fica nessa forma. Esse H+ da dissociação do HCl reagiria com OH- e aí você voltaria a ter exatamente o que você tinha antes. Ou seja, essa reação de hidrólise não acontece. Por quê? Porque o HCl não vai ficar nessa forma não dissociado, não ionizado, porque ele é um ácido muito forte. Aí o equilíbrio estaria mais deslocado para o lado de lá. Ou seja, essa reação de hidrólise aqui não acontece. Logo, a de cima acontece e contribui para você ter um aumento da concentração de íons H+ livres no meio. Por isso que esse sal é ácido. Ah, por que esse sal é ácido? Ah, porque o íon amônio, que é proveniente de uma base fraca, né? Ele sofre hidrólise, ele reage com a água, fazendo com que a concentração de H+ do meio aumente. E aí vai uma dica. Quando você tem um sal, pessoal, é sempre aquele íon
da espécie fraca, né, do ácido ou da base fraca, é que vai sofrer hidrólise. Ah, como assim? Bom, a gente tem esse sal aqui, né? Ele é gerado por esses dois íons. Esse íon veio proveniente do quê? De uma base fraca. Então é ele que sofre hidrólise. Porque esse outro é proveniente de um ácido forte, então nunca sofre hidrólise. Por causa desse motivo aqui que eu acabei de explicar anteriormente. Então, esse é um sal ácido. Vamos analisar o segundo sal aqui, olha. Bom, vamos escrever as possíveis reações de hidrólise. Então, o Na+, pessoal, em meio aquoso, né, mais água, vai gerar o quê? Se o Na é positivo, ele vai se unir com H-, aí produz NaOH aquoso. Se o H- se uniu ao sódio, o que que sobra? H+. Outra possível reação de hidrólise, a gente vai avaliar ainda, que talvez aconteceria, seria o outro íon, o Cn- em meio aquoso, reagindo com água. Se ele é negativo, ele vai se unir ao H+, produzindo HCN em meio aquoso. Mas, bom, se o Cn já se uniu com o hidrogênio, o que sobrou? OH- em meio aquoso. Agora vamos avaliar se é coerente ou não essas reações de hidrólise. Olha, na de cima, se o sódio reage com água, forma o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio tem uma tendência de ficar assim, esse equilíbrio estaria deslocado para o lado de cá. Pessoal, o hidróxido de sódio é uma base extremamente forte, a gente já viu isso. Então ele não vai ficar dessa forma, na forma não dissociada. Então esse equilíbrio estaria deslocado mais para cá, e não no sentido de formar, né, hidróxido de sódio, no sentido de ocorrer a reação de hidrólise. Então essa reação de hidrólise aqui não acontece. Beleza, e a de baixo? A gente tem o cianeto reagindo com água, produzindo ácido cianídrico. Pessoal, o ácido cianídrico tem uma tendência de ficar assim na forma não ionizada? Tem, porque é um ácido muito fraco. Então a tendência dele é ficar nesse formato. Então esse equilíbrio estaria deslocado no sentido de formar esse ácido e ele ficaria assim. E consequentemente, a concentração do OH- no meio aumentaria. Logo, você estaria contribuindo para o meio ficar básico. Então essa reação aqui de hidrólise, ela acontece. E foi com o íon, né, proveniente de um ácido fraco. É o que eu falei, é sempre o íon proveniente de uma espécie fraca é que vai sofrer hidrólise, que vai reagir com a água. E aí, a reação desse cianeto, essa reação de hidrólise, contribui para aumentar a concentração de hidróxido do meio, por isso que ele é um sal básico. Tranquilo? Beleza. Vamos analisar o último caso aqui. Bom, se o sal é o cloreto de sódio, é um sal neutro, e aí ele ioniza, quais reações de hidrólise poderiam acontecer? Eu não estou falando que acontece, mas vamos avaliar aqui, olha. Bom, uma delas é essa aqui, né? O Na+, meio aquoso, mais a água, e aí vai produzir hidróxido de sódio, em meio aquoso, mais H+. Tranquilo? Aí é o seguinte, a gente acabou de avaliar aqui que essa reação de hidrólise não acontece, porque geraria uma espécie que não vai ficar assim, na forma não dissociada, porque é uma base forte. Bom, qual que é a segunda reação de hidrólise que poderia acontecer? É o Cl-, né? Na presença de água, então geraria o quê? HCl mais OH-. E a gente já viu aqui que não acontece também, porque eu estou gerando um ácido forte. E o ácido forte não vai ficar nessa forma não ionizada. Ele vai tender a ionizar, reagir com OH- e voltar ao que era antes, ou seja, não vai acontecer. Pessoal, então o sal neutro, que é proveniente de um ácido forte, né, e uma base forte, ele não sofre hidrólise. Então aqui, olha, não acontece hidrólise, não ocorre hidrólise. Simplesmente não ocorre hidrólise. Tranquilo? Nos outros dois casos, ocorre a hidrólise.
E aí pode ser que eu queira, ou o exercício peça, para calcular a constante de hidrólise, ou expressar o equilíbrio a partir da constante de hidrólise. Então basta você pegar aquele equilíbrio da hidrólise e escrever a expressão da constante. Então aqui, olha, a hidrólise que ocorre é essa aqui, né? Então como ficaria a constante de hidrólise? Então basta eu pegar a equação. Então a constante de hidrólise, KH, vai ser igual à concentração do hidróxido de amônio vezes a concentração de H+, dividido pela concentração do íon amônio. Então a expressão, né, da constante de hidrólise seria a concentração dos produtos, está aqui, dividido pela concentração do reagente. A água não entra. Tranquilo? Para o segundo, como que seria a expressão da constante de hidrólise? Então, a reação de hidrólise é essa de baixo. Então, pessoal, seria a concentração dos produtos. Então, concentração do HCN vezes concentração do OH-, dividido pela concentração do reagente, que é o CN-. Então, essa seria a expressão para o equilíbrio, né, envolvido na hidrólise desse sal aí. Tranquilo? Então, é bem simples. Então, o que eu gostaria de recapitular aqui? É sempre, quando a gente tem um sal, é sempre aquele íon, o cátion ou o ânion, né, que foi proveniente da espécie fraca, do ácido ou da base fraca, é que vão sofrer hidrólise, vão reagir com a água e fazendo com que o pH da água se altere. Então, isso é muito importante. Bom, aí você me pergunta, eu preciso saber que ácido e que base vai gerar aquele sal? Sim, você vai precisar de prever que ácido e que base vai gerar aquele sal. E além disso, saber também se aquele ácido ou aquela base é forte ou fraco, para poder fazer esse tipo de previsão aqui. Então, nesse ponto, pessoal, você precisa de buscar lá na sua memória os conhecimentos lá de química inorgânica, força dos ácidos, ok, pessoal? Então, é muito importante isso aqui. Galera, tira um print aí. Bom, pessoal, tem uma relação aqui muito importante na hora de resolver algumas questões sobre hidrólise, que é o seguinte. Vou imaginar aquele equilíbrio que a gente escreveu a expressão, da constante de hidrólise dele agora há pouco aqui no quadro. Então é o seguinte, o cianeto na presença de água gera o ácido cianídrico mais OH-, né? Ele é um íon proveniente de um ácido fraco, a gente acabou de ver aqui. E aí, se eu for expressar a constante de hidrólise, é a concentração dos produtos sobre o reagente. A água não entra. Bom, eu posso multiplicar essa equação por qualquer coisa, né? Desde que seja em cima e embaixo. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por concentração de H+. Então, vai ficar concentração de H+ em cima e concentração de H+ embaixo. Daí é o seguinte, pessoal. Olha, concentração de OH- vezes concentração de H+, isso é o KW, né? É a constante de autoionização da água. Você pode perguntar, como assim? Eu posso multiplicar pelo que eu quero? Olha, concentração de H+ dividido por concentração de H+ é igual a 1. É o mesmo que eu estou multiplicando por 1. Por que eu estou fazendo isso? Para chegar numa expressão que pode ser útil para resolver alguns exercícios, beleza? Então aqui, olha, concentração de OH- vezes concentração de H+ é o KW. Isso aqui, concentração de HCN dividido por concentração de CN- vezes H+. Olha, pessoal, se a gente tiver esse ácido, o ácido cianídrico, em meio aquoso, essa é a equação de ionização dele. Se eu for escrever a expressão da constante de ionização desse ácido, ficaria o seguinte, concentração de H+ vezes concentração de CN- dividido por concentração de HCN, beleza? Tá, e se eu capotar o lado de cá? Aí capota o outro lado também, capota os dois lados. Então se eu colocar 1 sobre Ka, então vai ser 1 sobre isso aqui, ou seja, inverte. Então 1 sobre Ka vai ser igual a concentração de HCN sobre concentração de H+ dividido por CN-. Tranquilo? Ou se você preferir, multiplica cruzada, que é o Ka vem para baixo, do lado de cá e fica 1 sobre Ka, isso aqui vai para cima, isso aqui vem para baixo. Ou seja, eu chego nessa mesma expressão.
Ou se você ainda tiver dúvida, manipule a equação de forma a achar o valor de 1 sobre Ka. Você vai ver que é exatamente isso aqui, ok? Para que isso vai ser útil para a gente? Aqui, ó, porque isso aqui que a gente tem aqui, ó, isso aqui, pessoal, é exatamente 1 sobre Ka. Daí, a gente chega, isso aqui, ó, exatamente 1 sobre Ka, daí a gente chega que o K da KH vai ser igual a KW sobre KA. Então, essa é uma expressão importante para a gente que relaciona constante de hidrólise com constante de acidez. Isso quando você tem o ânion proveniente de um ácido sofrendo hidrólise. E se for o cátion proveniente de uma base sofrendo hidrólise? Aí a gente tem essa relação aqui, olha. Posso fazer um raciocínio semelhante e chegar nessa expressão aqui, ó, que a constante de hidrólise vai ser igual a KW dividido por KB. Então, eu chego nessa expressão aqui, ó. Então, pessoal, na primeira aqui, olha, isso aqui é quando você tem um sal, né? Quando você tem um sal básico, beleza? E a segunda, quando você tem um sal ácido. Se você tem um sal básico, né, vai ser o ânion, que é proveniente do ácido ali, né, que vai reagir gerando um ácido, vai reagir com a água gerando um ácido, que ioniza pouco e aumenta a concentração de OH-, por isso que é um sal básico. E no outro caso, um sal ácido. Então essas duas expressões podem ser úteis na hora de resolver algum exercício. Beleza? Então dá um print aí. Pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui. Bom, o que diz o exercício? Os sais a seguir geram soluções ácidas, básicas ou neutras. O que eu tenho que olhar? Qual ácido e base que geraram aquele sal? Então, por exemplo, Ki, iodeto de potássio. Qual base que pode ter gerado? É o hidróxido de potássio, base forte. E o HI, ácido iodídrico, ácido forte. Então, esse sal vai ser um sal... aí ele perguntou a solução, né? A solução gerada por esse sal vai ser neutra. Beleza? Porque se é um sal de uma base forte e um ácido forte. Segundo aqui, olha, sulfato de amônio. Ele é proveniente de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, e um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Então, a solução vai ser ácida. Terceira solução gerada por esse sal aqui, olha, carbonato de sódio. Ele é um sal de quê? De uma base forte, que é o hidróxido de sódio, e um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então, é um sal que vai gerar uma solução básica. Quarto caso aqui, olha, a solução gerada pela dissolução do sulfato de potássio em água. Esse sal é proveniente de uma base forte, que é o hidróxido de potássio, e um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Então, ele é um sal neutro. Tranquilo? E o último caso aqui, o quinto, cloreto de zinco. Então, é um sal que é proveniente de uma base fraca, que é o hidróxido de zinco, e um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Então, isso aqui vai gerar uma solução que é ácida. Beleza, pessoal? Então, tem que saber qual ácido e base que podem gerar aquele sal e a força desse ácido dessa base, para a gente tentar prever o pH ou tentar prever se o meio é ácido ou básico. Quando eu falo tentar prever o pH, é se o pH é maior que 7, ou seja, básico, menor que 7, ou seja, ácido, ou igual a 7, que seria neutro. Beleza? Pessoal, vamos considerar um segundo exemplo aqui, um exemplo quantitativo. É uma questãozinha que caiu no ITA, que é o seguinte. Vamos considerar uma solução 0,1 mol por litro de cianeto de sódio, ok? Uma solução aquosa, beleza? Então, cianeto de sódio completamente solubilizado. Olha, o grau de hidrólise, a gente viu que tem grau de dissociação, grau de ionização, pode ter o grau de hidrólise também,
né? O grau de hidrólise em porcentagem foi de 1%. E ele quer saber qual que é o pH. Então vamos analisar essa questão aqui detalhadamente. Bom, pessoal, quando a gente coloca o NaCN em meio aquoso, ele vai sofrer uma dissociação. Então vai gerar Na mais aquoso mais Cn menos aquoso. Certo? Beleza. Bom, primeiramente, esse sal aqui, olha, vai gerar uma solução ácida, básica ou neutra. Bom, ele é proveniente de uma base forte, que é o hidróxido de sódio, e um ácido fraco, que é o ácido cianídrico. Então, se a base que gera o ácido, se a base que gera o sal é forte, então o que vai acontecer? Esse aqui vai ser um sal básico. Então, na hora que a gente calcular o pH aqui, a gente espera que o pH dê acima de 7. Tranquilo? Bom, outra coisa importante aqui, olha, a concentração aqui do sal é de 0,1 mol por litro, certo? Então, qual que vai ser a concentração dos íons aqui? Considerando que é um eletrólito forte, ou seja, dissocia completamente, então a relação é de 1 para 1 para 1, então eu vou gerar 0,1 mol por litro desse e 0,1 mol por litro desse aqui, né? Então essas vão ser as concentrações, considerando que ele dissocia completamente, beleza? Tá, mas aqui ele está falando de hidrólise, que é reação com a água, beleza. Um desses dois íons é que vai sofrer hidrólise, vai reagir com a água. Qual dos dois? Eu falei que é sempre o íon proveniente da espécie fraca. Porque se o sódio reagir com água, produz hidróxido de sódio. E o hidróxido de sódio dissocia, aí volta o que era antes. Então, o sódio não sofre hidrólise, porque ele é proveniente da base forte. É o cianeto, o Cn-, que vai sofrer hidrólise, porque ele é proveniente do ácido fraco. E aí o que acontece? Quando o cianeto, né, meio aquoso, ele reage com a água, sofre hidrólise, então o que gera? Como ele é negativo, ele capta o H+, e forma HCN em meio aquoso. Beleza. Se ele pegou o H+ da água, vamos dizer assim, o que sobra? OH-. Então é graças a essa reação de hidrólise aqui é que o meio fica básico. Então a hidrólise que acontece é essa aqui, ó. Então isso aqui é a reação de hidrólise, é reação com a água. Aqui em cima eu simplesmente representei a dissociação do sal. Tranquilo? Mas vai ser um dos íons que sofre hidrólise. A gente viu que é o Cn-. Beleza, pessoal? Aí é o seguinte, agora tem mais de uma forma de resolver isso, mas vamos lá. Olha, ele falou que, então, aqui a gente viu a concentração aqui é 0,1, né? Então, isso é o que a gente tem no início. Então, no início, a concentração aqui é 0,1, a água, não faz sentido falar de concentração, esses caras aqui não tem nada. Quanto que vai reagir, quanto que reage e quanto que a gente tem no equilíbrio. Aí é o seguinte, pessoal, quanto que vai reagir, quanto que vai sofrer hidrólise? Aqui, olha, o grau de hidrólise é 1%. Então é 1% disso aqui que vai sofrer hidrólise. O que é 1%? 1%, pessoal, 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. Beleza? Então 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. Então 0,01 disso aqui que vai sofrer hidrólise. Então quanto que vai sofrer hidrólise? 0,01 do que eu tinha antes, né? Do 0,1, ou seja, 1% de 0,1. Beleza? Então tá. Quanto que vai reagir aqui? Não interessa quanto de água que vai reagir, aqui também não vai reagir, vai ser formado. Beleza? Bom, pessoal,
O quanto que reage aqui é o quanto que vai formar do lado de cá, né? É uma relação de 1 para 1 para 1, beleza? A água aqui não importa para a gente, né, nesse momento. Então, quanto que vai sobrar aqui, olha? Bom, eu tinha 0,1, reagiu 0,01 de 0,1. Aí eu tenho que subtrair. Então, quanto que sobra aqui é o 0,1 menos 0,01 vezes 0,1. Isso aqui não importa para a gente nesse momento. O que a gente está precisando de determinar é quanto de OH- que vai ter no meio. Ok. Quanto de HCN que vai ser formado? O tanto que reage aqui vai ser o tanto que forma aqui. Então, vai formar isso aqui, 0,01 vezes 0,1, ou seja, 1% de 0,1. Quanto que forma aqui? Como é 1 para 1, também vai formar o mesmo tanto, 0,01 de 0,1. Tranquilo, pessoal? Então, olha, vamos lá. Quanto que é isso aqui, na verdade, então? 0,01 é 10 a menos 2, vezes 0,1 é 10 a menos 1. Então, multiplicando um pelo outro, conserva a base, soma os expoentes, vai dar 10 a menos 3. Então, essa aqui vai ser a concentração do OH-. Agora, eu tenho como calcular o pH, né? O pOH, na verdade. Então, aqui, olha, o pOH vai ser menos log da concentração de OH-. Então, o pOH vai ser menos log de 10 elevado a menos 3. Quanto que é menos log de 10 elevado a menos 3? Esse menos aqui pode ir lá para cima e vira mais, então fica log de 10 elevado a 3 na base 10. Isso é o próprio 3, ok? Então, o pOH é igual a 3. Só que no exercício ele pediu pH. Pessoal, a gente sabe que pH mais pOH na temperatura ambiente é igual a 14, né? A soma dos dois. Se o pOH é igual a 3, então o pH só pode ser 11, beleza? Então aí a gente determinou o pH. Então aqui o que a gente usou? A gente usou aquela tabelinha que a gente já conhece, o grau de hidrólise aqui na verdade, que é o mesmo grau de equilíbrio que a gente viu em aulas para trás, beleza? A gente usou aqui o conceito de pOH, essa relação entre pOH e pH, conceito de hidrólise. Então, o conteúdo aqui de equilíbrio cumulativo. Tranquilo? Então, essa é uma forma de achar aí. Poderia usar a lei de Ostwald para fazer a questão? Poderia também. Tem mais de uma forma de resolver essa questão aí. Beleza, pessoal? Então, tira um print. Então, agora, pessoal, é resolver exercício, é ler sobre o conteúdo, é treinar questões, ver onde estão as dúvidas, tranquilo? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, deixa aí embaixo seu comentário, a sua dúvida, eu vou responder dentro do possível. É isso aí e até a próxima!